Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020 e a gente começa a nossa programação de hoje trazendo informações sobre o mercado de sementes de soja. Com a venda antecipada tão elevada para a nova safra, a gente quer entender como é que está esse mercado diante desses cenários e dessas oportunidades, dessas perspectivas que o mercado vem registrando, bem diferente de anos anteriores, né? Já na safra 2019-20 tivemos uma comercialização antecipada bastante forte. Para a safra 2020-21, essa não é uma condição diferente e para isso a gente convidou, portanto, o seu Gladir Tomazelli, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Sementes de Soja, para a gente entender um pouco mais então de como caminha esse mercado nesse momento. Seu Gladir, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito obrigada pela companhia, pela presença nessa quinta-feira. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela oportunidade aí em convidar a Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja para participar do seu programa. Nós é que agradecemos. Seu Gladir, eu quero entender primeiro do senhor o seguinte, todo esse novo cenário que se desenhou para o mercado de soja aqui no Brasil, fazendo com que as nossas vendas antecipadas, né, tivessem um elevado percentual em tempo recorde, impactou de que forma no mercado de sementes, na demanda por sementes? Essa demanda antecipada para a próxima safra também é maior em relação a anos anteriores? Olha, Carla, eu diria que sim. A partir do momento que o agricultor compromete a sua safra, como foi o caso que você está falando, o agricultor aproveitou a subida do dólar, aproveitou o mercado futuro aí e fixou mais soja do que nos anos anteriores. Então, consequentemente, ele também vai garantir a sua produção. O principal item para a produção, digamos assim, para ele cumprir seu compromisso, seu contrato, é justamente a semente. Então, houve sim uma demanda antecipada, as negociações aconteceram nesse ano um pouco mais cedo do que aconteceram nos anos anteriores. Seu Gladir, a gente já consegue mensurar quanto de soja para a próxima safra os produtores brasileiros já adquiriram? Quanto de sementes? Sim. Carla, é um número bastante difícil de eu me comprometer em dizer, mas eu diria assim que em torno de 80% das sementes já foram comercializadas. Eu acredito que esse número já esteja em torno de 80% das sementes já comercializadas. Em função dessa antecipação da venda da produção futura, bem como também tivemos alguns problemas com o clima, né? Algumas regiões, por exemplo, a região sul do Brasil, especificamente o Rio Grande do Sul, teve uma queda na produção de semente e isso fez com que os produtores acelerassem a procura para garantir a próxima produção. Ou seja, houve um alinhamento de fatores, né? Não só essas vendas antecipadas, mas outros fatores também estimularam essas compras antecipadas de sementes. Sim, os problemas climáticos eles aconteceram com a estiagem, principalmente na região sul, mas também aqui na região do centro-oeste, no norte do país, houveram alguns problemas climáticos. Então, eu não diria que vai haver uma falta de sementes. O mercado está abastecido, a demanda vai ser preenchida, não tenha dúvida, o setor está bem preparado para isso. Entretanto, algumas cultivares que são desejáveis aí pelos agricultores podem ter algum déficit para cumprir a demanda, em função justamente das irregularidades do clima regionais, né? E essas, duas perguntas para o senhor, na verdade. Esses 80% que a Abras estima até esse momento, é um número muito superior à média dos últimos anos, seu Gladir? Eu diria que não, Carla. Eu diria assim que o mercado de sementes hoje ele é bastante descolado do mercado de soja grãos.
tanto no preço como na época da comercialização. Houve sim uma aceleração na compra das sementes em relação ao ano passado, mas ela não é um fator significativo assim que tenha causado grande estranheza. Tá. Até porque o mercado de sementes ele vem regularizado, vem se estabilizando, tanto a oferta como procura, e eu diria assim que esse é um mercado que acontece praticamente independente de outros fatores, a não ser que sejam grandes fatores que impactem nessa condução. Sim. Especificamente, eu poderia dizer o seguinte: houve uma antecipação na venda de soja, mas não há uma grande expectativa de abertura de área, de aumento de produção da área agrícola, de aumento, digamos assim, da necessidade de aumento do volume de sementes. O que houve foi uma mudança de calendário, né? Mas a mudança quantitativa em relação à área, ela não é expressiva ao ponto de haver uma busca antecipada pela semente, né? Certo. Seu Gladir, essa movimentação toda impactou diretamente nos preços ou os preços estiveram muito mais atentos às leis naturais de mercado, como a oferta e a demanda essencialmente? Bom, como eu disse, o que se observa é que o mercado de sementes, o preço das sementes está há alguns anos já descolado do preço da soja grãos. Sim. Ele tem suas características, existem as tecnologias, existem as cultivares mais procuradas ou mais aceitas ou mais produzidas, existem características específicas para as regiões, diferentes regiões. Então, é evidente que uma queda, um aumento significativo no valor do dólar aumenta ou diminui significativamente o preço do grão, que impacta um percentual no valor das sementes. Mas eu diria que as sementes têm um valor de mercado bastante descolado do mercado de grãos. Seu Gladir, se a gente fizer um balanço aí recente dos últimos anos no mercado de sementes, quais foram as principais mudanças na produção de sementes? Nos últimos anos nós tivemos muitas discussões sobre isso, né, muitas instituições envolvidas nesses debates. Então, quando a gente olha aí para esses últimos anos, para essas últimas safras, quais foram as principais mudanças na produção de semente nos últimos anos? Olha, Carla, esse é um tema bastante extenso e eu vou tentar resumir a resposta para você dentro daquilo que mais ou menos observamos. Ocorre que a produção de sementes hoje não é mais apenas a garantia da produção de uma semente fiscalizada ou certificada para a continuação da lavoura no próximo ano. Grandes empresas internacionais estão interessadas, estão adquirindo empresas ou participação em empresas de multiplicação de sementes brasileiras. Se você observar, temos muitos negócios acontecidos aí nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. Então, a produção de semente tem sido alvo de investimento das grandes companhias, justamente porque a semente é o carro-chefe, ou é o principal insumo que vai impactar no resultado da próxima lavoura, devido a as tecnologias utilizadas, devido às características das cultivares, devido ao grande número de cultivares de genéticas diferentes existentes e opções diferentes para qualquer região, para todas as regiões do Brasil, devido ao grande custo de produção que se incrementou em relação ao custo de royalties de tecnologia, royalties de genética, o custo da lavoura instalada de semente,
é um custo bastante alto. E, por outro lado, a opção que as grandes empresas têm para levar ao agricultor outros insumos, como inseticidas, herbicidas, fungicidas, depende muito da genética que o agricultor vai utilizar. Então, por isso eu digo que a semente é o carro-chefe, digamos assim, é o insumo que justifica a utilização de qualquer outro insumo. Então, o mercado, as mudanças no mercado de sementes, elas se dão principalmente em torno disso, das tecnologias, da expectativa das novas tecnologias que vêm aí, e são muitas, né? Daqui para frente nós veremos muitas tecnologias sendo testadas e aplicadas na produção agrícola. Uhum. E junto com a característica das tecnologias da genética das cultivares, vem toda a gama dos outros insumos, inclusive até fertilizantes, porque justamente a genética é que determina a característica da próxima lavoura. Então, principalmente em torno disso é que aconteceram as grandes mudanças de investimentos, de empresas interessadas nesse setor, e esse setor tem sido alvo de grande interesse do mundo em torno da produção agrícola. A pesquisa ela não para, né, seu Gladir? E a pesquisa, como o senhor falou, ela tem que caminhar paralela a outros insumos para que tudo se complemente na hora de virar realmente produção, né? Essa produção das sementes, ela é onde se inicia essa prosperidade que o Brasil hoje vem conseguindo garantir aí na agricultura nacional. Começa tudo ali numa semente de boa qualidade, certificada, realmente com rastreabilidade hoje, né? Sustentabilidade. Hoje a gente vê que existe essa pesquisa que não para que isso aconteça. Dessa forma, eu pergunto para o senhor, como é que está a aceitação pelos agricultores, pelos sojicultores, dessas novas tecnologias, seu Gladir? Carla, eu te diria que a aceitação é muito boa. Hoje temos até dificuldade em conseguir cumprir o calendário de refúgio, porque os agricultores querem plantar, por exemplo, essa tecnologia intacta, que é a tecnologia com resistência às lagartas, e a genética dessa tecnologia veio com um ganho de produtividade bastante significativo. Então, percebe-se que a aceitação pelos agricultores para as novas tecnologias ela é muito boa. Entretanto, existem alguns problemas que o custo dessas tecnologias ele assusta, né? Então, existem em torno disso grandes discussões. Eu diria que não é a tecnologia que não é aceita, ao contrário, a tecnologia é aceita. O que existem algumas discussões, existem alguns problemas, como você bem sabe, problemas que inclusive são de esfera jurídica e muitas vezes até na área política, debates, discussões sobre as tecnologias, mas eu acredito que isso muito em função do custo que assusta. Inerente a isso, percebe-se notoriamente, nós, por exemplo, do setor de multiplicação de sementes, percebemos um grande avanço, um grande aumento na produtividade, e as tecnologias têm trazido, além do aumento de produtividade, uma grande segurança de se conseguir formar uma lavoura e que ela não tenha os problemas, os impactos das pragas, doenças, enfim, das questões que impedem uma lavoura de ser produtiva. Com esse custo da semente, em função de todas as tecnologias utilizadas, o custo de transporte, o custo dos insumos como fertilizantes, combustíveis, máquinas, peças, mão de obra,
é necessário que o agricultor tenha a segurança de formar uma lavoura que vai ter um custo alto, e então ela tem que ser uma lavoura que traga a segurança na produção e o retorno nesse investimento, né? E dessa forma, né, seu Gladir, o papel dos multiplicadores, portanto, é determinante para que tudo isso aconteça. Então, Carla, essa é uma discussão importante. Te agradeço muito por essa pergunta, porque muitas vezes, entre as discussões jurídicas e políticas, sobretudo como acontecem aqui no estado de Mato Grosso, o multiplicador às vezes não tem a valorização como deveria ter. Por quê? Cada nova tecnologia, cada nova cultivar, cada novo passo rumo ao desenvolvimento de uma produtividade melhor, o primeiro caminho ou o primeiro elo da cadeia que faz o investimento nessa condição é justamente o multiplicador de sementes. O multiplicador de sementes ele tem o papel de investir primeiro, apostar primeiro, conhecer primeiro, buscar o conhecimento de cada cultivar, de cada característica, de cada tecnologia em cada região do país para levar para o seu cliente, para o agricultor próximo da sua região ou em outras regiões, mas é obrigatório que o multiplicador que desenvolva esse conhecimento. Então, tudo passa pelo multiplicador de sementes. Quando a pesquisa lança uma variedade nova, um produto novo, o multiplicador é quem vai lá, busca, desenvolve, conhece as características e entrega pronto na mão do agricultor. Ou seja, é quem promove o desenvolvimento dos produtos, das cultivares, da tecnologia, é o multiplicador. Por isso, nós estamos organizados em associação, por isso é importante que buscamos entre produtores, multiplicadores e obtentores de genética e tecnologias um alinhamento, um entendimento, porque para o setor ter assim um alinhamento buscando força, sempre trazer para o agricultor a melhor solução, que no final o que interessa para o multiplicador e para o obtentor de genética e tecnologia é que o agricultor tenha alta produtividade e tenha resultado no investimento com essas tecnologias. Então, a cadeia do multiplicador de sementes, ela obrigatoriamente tem sido profissionalizada, tem recebido investimentos de empresas com âmbito internacional, e eu diria que hoje é uma cadeia muito fortalecida, preparada. Nós tivemos um pequeno probleminha com a nossa comunicação com o seu Gladir, que estava aí concluindo as suas colocações sobre os multiplicadores nessa cadeia produtiva de sementes. A gente vai tentar restabelecer a nossa conexão com ele, só para a gente fechar, então, esse assunto e concluir essa entrevista. Mas o seu Gladir, então, já trouxe um dado bastante importante para a gente, que é a questão de que 80% da compra de sementes já foi feita para a safra 2020-21 de soja do Brasil. Nós temos um número em linha com o que foi observado em anos anteriores, apesar dessa comercialização antecipada e tudo mais, mas como o seu Gladir também explicou, né, nós temos um mercado que está bastante descolado da soja em grão, da soja que é comercializada, então, em grão. Então, há um descolamento desses mercados. Seu Gladir, conexão restabelecida, o senhor concluía, portanto, essa questão do papel dos multiplicadores na cadeia produtiva de sementes. Acho que realmente a gente está com uma dificuldade talvez de sinal, de internet, algo nesse sentido. Mas, enfim,
O seu Gladir destacava exatamente isso no finalzinho da sua entrevista. Ele falava bastante sobre essa importância dos multiplicadores, a importância que tem a experiência dos multiplicadores para fazer com que sementes certificadas de boa qualidade, bom vigor, cheguem ao campo e garantam boa produtividade aos sojicultores brasileiros, principalmente porque nesse momento os custos de produção são bastante elevados. O produtor precisa ter essa segurança da produção, precisa ter essa segurança do rendimento, e isso tudo começa na semente, né, ao lado, é claro, dos outros insumos, mas tudo começa ali na semente, sementes de boa qualidade, sementes... Seu Gladir, o senhor me ouve? Sim, te ouço, Carla. Eu estava aqui fazendo um resumo das suas colocações para a nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, seu Gladir, e o senhor fazia as suas considerações finais sobre a questão dos multiplicadores. Acho que realmente está... acho que a gente vai ter que... Seu Gladir... o seu Gladir está conosco? Seu Gladir? Sim, estou. Oi, pois não, Carla. Oi, pois não. Por favor, eu queria ouvir só a conclusão do senhor, né? Que o senhor estava já na parte final das suas colocações. Eu estava dizendo, Carla, que com a extrema necessidade de entregar uma semente de alto padrão, em função do grande custo das lavouras dos agricultores, em função dos investimentos que o setor de semente tem recebido de empresas internacionais e de empresas que vêm buscando participar desse mercado, o setor de multiplicação de multiplicador de sementes se profissionalizou bastante. Nós estamos a passos largos a estar, digamos assim, a estar um setor 100% profissionalizado. Houveram grandes mudanças, novos atores nesse mercado, e eu diria que o setor de multiplicação de sementes está preparado para abastecer esse mercado de necessidade de grandes inovações e de produtos de alta performance para trazer resultado para os nossos agricultores. Seu Gladir, agradeço muito pelas informações, pela companhia nessa quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, e já vou convocar o senhor para a gente falar mais desse mercado, que exige realmente um debate. A gente pode até trazer um outro convidado, né, seu Gladir, para a gente agregar aí nas discussões, a gente fazer um debate mais amplo. Vou alinhar aqui com a nossa equipe do Notícias Agrícolas para a gente falar mais sobre as sementes e o que esperar para a safra 2020-21 do Brasil, viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você e todos que nos acompanham, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor, até a próxima. Até a próxima. Conosco, portanto, o seu Gladir Tomazelli, vice-presidente da Abras, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, trazendo, portanto, esse primeiro balanço, né, ou essas primeiras perspectivas aí para a safra 2020-21, e reforço, 80% é a estimativa da Abras para sementes já adquiridas no Brasil para a safra 2021. Se você está chegando agora, depois recupere a íntegra dessa entrevista, bastante importante, bastante rica para a gente entender que momento é esse para a cadeia produtiva de sementes de soja aqui no Brasil, no momento onde o Brasil está aí na vitrine do mundo, né, quando o assunto é comércio de soja, tem a sua liderança muito consolidada como o maior exportador mundial, mas também na necessidade de seguir abastecendo o seu mercado interno para que a gente tenha prosperidade em outros setores também, como o setor do biodiesel, o setor de proteínas animais, enfim, a cadeia hoje de soja, né, a cadeia como um todo, o complexo soja, tem uma importância econômica para esse país jamais vista. Então, a gente tem que cuidar onde começa, que é na semente. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.